Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Vim aqui para falar do jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama, acabou agora o jogo, Corinthians 4, Vasco da Gama 2, quero falar muito sobre esse jogo, mas antes eu queria começar a falar para vocês o seguinte, eu não consigo entender esse time do Corinthians. Tem uma hora que não dá para entender. Vamos voltar a alguns jogos atrás, 2 jogos atrás. O Corinthians vai pegar o Grêmio embaladíssimo, disputando o título do Campeonato Brasileiro, vai jogar lá no Sul contra o Grêmio. A bolsa de apostas, 95% era Grêmio, e 5% para dividir entre empate e vitória do Corinthians. Olha a tamanho da diferença do Grêmio e do Corinthians. Pois muito bem, o Corinthians consegue vencer o Grêmio lá no Sul, vence o Grêmio no Sul, com um jogador a menos praticamente o jogo todo. Bruno Mendes foi expulso, acho que se não me engano, a 10 minutos do primeiro tempo ele foi expulso. O Corinthians com um jogador a menos, um pênalti claríssimo para o Corinthians que o juiz não deu. E o Corinthians vence o Grêmio lá em Porto Alegre. Uma vitória, assim, que levou o Corinthians a 44 pontos, assim, praticamente dando adeus à zona da degola, né? Mas, enfim, aí veio o próximo jogo na última sexta-feira, véspera das eleições no Corinthians, e o Corinthians recebe o Bahia, um time praticamente rebaixado para a Série B, quase que rebaixado para a Série B. E o Corinthians leva uma sonora goleada jogando em casa de 5-1 para o Bahia, né? Que não deu para entender, até hoje eu não consegui entender como que os jogadores do Corinthians se portaram em campo naquela partida. Perderam de 5-1, ok. Tem gente que, a teoria da conspiração diz que o Corinthians perdeu aquele jogo justamente para que convencesse os sócios que iriam votar no dia seguinte a tirar a turma do Andrés do poder. Eu não acredito nisso porque perder de 5, fazer isso com o Corinthians, eu acho que não era o correto e isso é inaceitável e isso não existiu. Tenho certeza que isso aí são falácias, né? Perdemos de 5, um vexame histórico do Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena. Pois muito bem. Passou de sexta-feira para cá, hoje terça-feira, o Corinthians vai a São Januário jogar contra o Vasco da Gama. E o franco favorito, novamente, 80% da bolsa das apostas era do Vasco da Gama, depois dessa terrível derrota do Corinthians. As apostas todas no Vasco da Gama, 80%, e os outros 20% você divide entre Corinthians e empate e tá tudo certo. Aí o Corinthians consegue ir no Rio de Janeiro, jogar com o Vasco da Gama e meter 4 no Vasco da Gama lá. Quando eu vi o começo do segundo tempo, que o Vasco estava morto em campo, eu pensei comigo, porque eu assisti o jogo sozinho, não podia falar para alguém, comentar com alguém, eu disse, não é possível, o Corinthians está jogando sozinho. Parece que não tem time do outro lado. E o Corinthians mete 4 no Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Corinthians, estou vendo a tabela aqui, o Corinthians foi a 47 pontos, está em 11º no campeonato, tá certo que agora ficou com um jogo a mais. Mas passou o Internacional, passou o Fortaleza, passou o Cruzeiro, está na frente do Santos, na frente do Vasco. E o Bahia, que é o primeiro da zona da degola, com 41 pontos, né? Corinthians praticamente deu adeus à Série B, né? Agora vai dar mais tranquilidade para que o Augusto possa montar um time fortíssimo para o ano que vem. Mas assim, o que eu quero deixar registrado aqui é que muitas vezes eu não consigo entender esses jogadores do Corinthians. O Romero marcou 2 gols. Terceiro gol, um bonito gol. Primeiro gol como profissional do Moscardo. Um belo gol do Moscardo. Primeiro gol dele no profissional. E depois o Giovani fez um gol numa boa jogada do Matheus Araújo pelo lado direito. Cruzou na área e o Giovani só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. 4-2, foge de vez da zona do rebaixamento, empurra o Vasco cada vez mais para o perigo de ir para a segunda divisão. E novamente, eu quero dizer para vocês que houve problema
de torcedor vascaíno lá naquele estádio São Januário. Eu vou ser bem sincero para vocês. Se eu sou da CBF, eu proíbo o Vasco da Gama jogar em São Januário. Porque aquele campo, o estádio não oferece a mínima segurança para os torcedores. Atiraram um objeto, tiraram lata de cerveja fechada. Imagina o peso de uma lata de cerveja fechada. Atiraram nos jogadores do Corinthians, no banco de reserva do Corinthians. Atiraram vários objetos no banco de reserva do Corinthians. Aí vem aquele Veguete, um jogador que eu não sei nem de onde surgiu, aquela tranqueira daquele Veguete, e vem querer discutir e brigar com os jogadores do Corinthians. Ele não cuida nem do time dele, vai querer brigar com os jogadores do Corinthians. Até parece que nós somos obrigados a ficar ali, levando porrada da torcida e ter que ficar quieto. A CBF deveria lacrar o estádio de São Januário para que nunca mais tivesse jogo ali. E vou mais além ainda, a CBF deveria mandar demolir esse estádio São Januário, porque não é possível. É um estádio muito ruim, fraco, sem segurança. Todos os times adversários, quando vão jogar lá, eles não têm a mínima segurança para poder jogar. Um jogo desse tão decisivo, tanto para Corinthians como para Vasco da Gama, e a torcida fazendo essa bagunça. Bem feito para o Vasco da Gama. Tomara que o Vasco da Gama caia para a segunda divisão. Depois dessa bagunça da torcida do Vasco. Já não é a primeira. O Vasco já ficou vários jogos sem jogar em São Januário, devido a problemas de invasão de campo, de briga de torcedor, enfim, de tudo que aconteceu lá em São Januário. E agora acontece novamente, jogando objetos dentro do banco do Corinthians. Tomara que esse time do Vasco vá para a segunda divisão e não suba nunca mais. É o meu desejo para o Vasco da Gama. Ficar na segunda divisão. Para ver se educa um pouco esses torcedores do Vasco da Gama a não fazer mais o que eles fazem. Toda vez que tem jogo lá em São Januário do Vasco da Gama, tem problema naquele estádio. Deveria ser lacrado e nunca mais ser usado aquele estádio. Ah, mas vai jogar em Volta Redonda, vai jogar no raio que o parta, menos em São Januário. Por isso que o Vasco está nessa situação. Por isso que está desse jeito. E tomara que vá para a segunda divisão. Não merece ficar na primeira divisão. Eu vou torcer muito. A princípio, vou torcer para o Bahia vencer o São Paulo amanhã, porque o São Paulo é meu rival. É meu adversário aqui em São Paulo. Vou torcer para o Bahia ganhar do São Paulo e o jogo vai ser lá em Minas. E se o Bahia vence, vai para 44 pontos e empurra o Vasco da Gama para a zona da degola. E o Vasco tem que ficar na zona da degola e cair para a segunda divisão. Enquanto não tiver pessoas educadas na sua torcida. Enquanto tiver jogadores tipo esse Veguete que não merece vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma zona, uma bagunça naquele lugar lá. Bem feito pro Vasco da Gama. Tomara que caia. Esse é o meu desejo. Tomara que caia. Merece cair. Agora, voltando a falar do Corinthians, o Corinthians tem hora que é inexplicável esses jogadores do Corinthians. Hoje, o Romero fez 2 belos gols. O Moscardo, um belo gol. Ou seja, o Corinthians está com 47 pontos. Vai receber o próximo jogo. O problema do Corinthians é jogar em casa. Vai receber o Internacional. Nesse embalo do jogo contra o Vasco, olha se o Corinthians tivesse vencido o Bahia em casa. 3 vitórias seguidas. Podendo alcançar a 4ª contra o Internacional. Né? Agora, o problema do Corinthians é jogar em casa. Quando saiu, jogou com o Grêmio, ganhou. Saiu, jogou com o Vasco, ganhou. Aí em casa, que era para fazer o dever de casa, muitas vezes não consegue. É uma instabilidade muito grande dos jogadores. Eu não sei por que eles são assim. Mas o mais importante é que vencemos, demos adeus a qualquer tipo de perigo de ir para a segunda divisão. E agora é esperar a limpa que deve acontecer no Parque São Jorge para que nós possamos ter um time fortíssimo em 2024, né? É isso que nós desejamos para o Corinthians. Ótima noite a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.